Alô, alô, tem alguém aí? Então tá ótimo, porque é com você mesmo que eu quero falar, principalmente se você for daquele tipo de pessoa que diz: Glória, eu conheço bastante do meu tema, do meu assunto, da minha área profissional, eu sou ótimo profissional, mas eu não tenho condição, eu não tenho conhecimento suficiente para fazer vídeo. Eu posso escrever uma tese, eu posso fazer vários esquemas, mapas mentais, ensinar para os meus alunos, atender meus clientes, mas fazer vídeo é uma coisa muito específica. Eu não tenho condição nem conhecimento suficiente para isso. Bom, se você é desse tipo de pessoa que pensa isso, que bom que você está aqui, porque é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Essa coisa de achar que não tem conhecimento suficiente para fazer vídeo, ela tem duas possibilidades, duas abordagens. Uma é a possibilidade de você achar que não tem conhecimento técnico para fazer vídeo. E a outra é a possibilidade de você achar que não tem conhecimento mesmo, que o seu conhecimento é grande, é vasto, mas que durante um vídeo você não consegue concatenar tão rapidamente as ideias a ponto de falar e pensar e retrucar de novo e continuar falando. Diferente do tempo que você tem para escrever, para elaborar um texto, para fazer um esquema, para fazer um esquema que eu digo de imagem, tá? Fazer um mapa mental, fazer algo mais gráfico, que você tem um tempo de elaboração. Enquanto que o vídeo você está falando e pensando e continuando a falar. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a segunda abordagem. Você que tem um conhecimento, que tem uma expertise, que é um bom profissional, ou que é um professor, um bom profissional de ensino, ou um bom profissional de execução mesmo, de atendimento, de prestação de serviço, mas que para falar sobre o seu assunto, sobre o seu tema num vídeo, é um pouco mais difícil, que você consegue elaborar bem um texto, fazer uma explicação gráfica maravilhosa, mas que na hora de você explicar isso em vídeo é mais difícil, você acha que não tem o conhecimento suficiente para fazer isso de uma forma agradável, leve, interessante. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero te dizer é que fazer um vídeo é como você falar normalmente, é como você fazer uma conversa normal. Se você dá aula, você já faz isso normalmente. Ah, mas Glória, eu preparo a aula com antecedência, eu sei exatamente o que eu vou falar, cada ponto que eu vou abordar naquela aula. E no vídeo também. É igualzinho, não tem diferença. Se você já é um profissional, se você atende clientes, se você ensina o seu assunto para alguém, se você dá aulas, se você presta serviços, se você tem um conhecimento sólido, profundo da sua área e você ama fazer o que você faz, você tem sim condição de fazer vídeos e fazer bons vídeos. Vídeos esclarecedores, vídeos que vão ajudar as pessoas a entenderem melhor do seu tema, do seu assunto. Você tem capacidade, sim, de ajudar as pessoas a melhorar o seu conhecimento da sua área ou ajudar as pessoas a executar alguma atividade, alguma tarefa que você executa normalmente no dia a dia. Por exemplo, um artesão ou uma artesã. Olha, eu faço artesanato que todo mundo elogia, mas eu não sei necessariamente explicar sobre fazer o artesanato, sobre o passo a passo. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho um bloqueio, eu vou ter que parar para executar e o vídeo vai ficar rodando. Isso daí não vai, eu não me sinto bem por isso. E aí eu fico bloqueada. Ah, meu Deus do céu, devo te dizer que isso faz parte de uma coisa chamada insegurança. Se você tem esse medo de não saber transmitir o seu conhecimento de forma adequada em um vídeo, você possivelmente vai se bloquear. Você vai pensar assim: olha, eu vou fazer o vídeo, eu posso fazer o vídeo, as pessoas não vão gostar, vão assistir, não vão entender, vão assistir e vão achar chato. E aí você se bloqueia, você se desmotiva, você nem começa. Porque qual é o seu grande medo? Lembra daquilo, o iceberg, a ponta do iceberg e a parte submersa do iceberg? O seu grande medo é a frustração. Se você se apegar a isso, você vai ficar pensando no resultado que você poderia, ou deveria, ou gostaria de alcançar, e que você não vai ter condição de alcançar logo no início. E aí você olha,
Isso é o que eu tenho condição de alcançar. Isso aqui é o que eu entendo que seria bom alcançar. E esse gap vai gerar uma tensão entre capacidade imediata e objetivo final, eu ia falar de longo prazo, mas não necessariamente. Capacidade imediata e objetivo final. Tendo essa tensão entre esses dois polos, você possivelmente vai se desmotivar por medo do fracasso, medo da frustração de você não conseguir esse objetivo. Você está aqui e o seu objetivo é aqui. E essa desmotivação gera sim um bloqueio. Olha, isso tem muito a ver com o meu caso. Outro dia eu entro mais profundamente na minha história. Eu já contei de forma superficial a minha história, mas eu posso entrar de forma mais profunda na minha história. Por que eu fiquei tanto tempo assim bloqueada? E tem tudo a ver com isso, tá? Com esse vislumbre de objetivo e essa percepção da capacidade presente, atual. Mas vamos lá. Se você... Muitas vezes as pessoas têm esse bloqueio, essa desmotivação, esse medo de iniciar, porque elas acreditam que elas não vão conseguir estruturar, como eu falei lá no início, né? Estruturar mentalmente as suas ideias. E para isso existe uma coisa chamada roteiro, tá? Isso você elabora antes, assim como se você é professor, você prepara a sua aula antes. Se você é um prestador de serviço, você analisa a situação daquele cliente, né? Qual é o caso do cliente. Eu não sei qual prestação de serviço que você faz, mas você observa, analisa, inclusive para você dar um orçamento para ele, dependendo do tipo de serviço, né? Tem serviços que são mais padronizados, é por hora. Tem serviços que é por nível de dificuldade. Então, você precisa analisar aquela situação daquele cliente e você vai destrinchar de acordo com o seu conhecimento, você vai destrinchar o que é preciso fazer ali para dar o orçamento, inclusive para executar o serviço. Então, essa parte de observar e destrinchar é igualzinha no vídeo, você faz também. E a gente vai falar sobre isso mais à frente. Vamos lá. Você pode pensar num carrossel do Instagram, ou num texto longo que eu escreva, ou no seu blog, ou mesmo nas redes sociais. Você tem tempo de elaborar as suas ideias, você vai burilando as ideias, você vai buscando formas mais claras de estruturar aquelas palavras. Você lê e fala assim, isso aqui talvez não esteja tão claro como eu gostaria. Deixa eu trocar essa palavra, deixa eu trocar essa frase, deixa eu inverter esse parágrafo. No vídeo, enquanto você está falando, você não inverte. Por exemplo, agora eu não posso voltar, mas eu tenho um recurso chamado edição. A gente vai falar sobre isso. Mas o que é importante é você perceber que você não precisa... Ou melhor, você não precisa não. É importante você perceber que tudo que você faz num texto ou num mapa mental ou num esquema gráfico ou num carrossel do Instagram ou mesmo num desenho que você coloque ou numa foto, tudo que você faz ali, toda a sua linha de raciocínio que você tem ali de uma forma mais calma, né, mais introspecta, você vai ter também no vídeo. A diferença é que, como você está falando, isso não é introspectivo. Isso é para fora. Mas você passou por todo esse período de introspecção e de elaboração e de pensamento e de concatenização das ideias antes de você começar o vídeo. Se você trabalha com o assunto que você quer falar, aqui nas redes sociais, ou no YouTube, ou no Instagram, ou no Facebook, se você trabalha com esse tema, isso pode ser qualquer coisa, artesanato, biologia, matemática, terapias, qualquer coisa que você trabalhe com isso e que você tenha conhecimento de causa, que você realmente seja um profissional bom, né, competente, e que você tenha paixão por esse tema, qualquer que seja o tema e quem quer que seja você, eu vou te dizer que você tem, sim, capacidade de fazer vídeo e fazer um bom vídeo. E eu estou te frustrando por isso, porque você até agora achava que não.
mas eu estou dizendo que sim. Eu estou contrariando uma ideia que você está carregando aí e possivelmente vai ser difícil. Não vai ser só com essa minha fala. Você é capaz, sim, que você vai desligar esse vídeo, vai pegar o seu celular, vai ligar a câmera e vai fazer um vídeo incrível. Não é bem assim. Mas você tem que entender, você tem que se convencer, não sou eu que vou te convencer, você tem que se convencer que, sendo sim um bom profissional, tendo sim expertise naquela área, amando aquele assunto que você domina, né? Dominando esse assunto e tendo ajudado pessoas através desse anúncio, e volto a dizer, pode ser um professor de matemática, um biólogo, um professor de inglês, um terapeuta, um dentista, o que quer que seja, tá? Qualquer que seja o seu tema, o seu assunto, a sua profissão, a sua ajuda para as pessoas, a sua contribuição para a sociedade, qualquer que seja, no campo prático, você consegue sim fazer essa mesma contribuição, essa mesma ajuda, essa mesma transmissão de conhecimento aqui em vídeo. Porque o mundo offline, ele é muito similar ao mundo online. Tem umas pequenas diferenças? Tem, mas é mais ou menos a mesma coisa. Assim como se você não só atua nessa área, mas você fala com pessoas sobre o seu assunto, conversa sobre o seu tema, pode ser pessoas da sua família, amigos, clientes, colegas de turma, você fala sobre esse assunto, conversa sobre esse assunto, e é a mesma coisa, a forma como você conversa lá no mundo offline é a mesma que você deve conversar aqui no mundo online. Tem pequenos ajustes, pequenas diferenças? Tem. Mas isso você vai pegando o jeito aos poucos. Peraí, tá vendo? Às vezes a gente tem um gap. Na conversa com um amigo, ou com um parente, ou com uma pessoa qualquer, eu estou conversando, de repente não pode acontecer de falar, como é que é o nome mesmo daquela atriz? Isso não acontece? Isso pode acontecer no vídeo, com a vantagem de que na vida offline, né, no presencial, a partir do momento que eu pausei e pensei, isso vai ficar desse jeito, não tem como voltar atrás. Essas pausas, você tem a opção de cortar, tirar, porque existe uma coisa chamada edição. Você tem dois grandes aliados. O primeiro aliado é fazer um script. Você vê que de vez em quando eu olho aqui para baixo, porque eu estou vendo os pontos. Eu não estou lendo cada palavra, mas eu estou vendo os pontos que eu anotei aqui, que são importantes abordar. Então, você tem o roteiro, né, o script, que você mesmo vai fazer. Sabe aquele tempo que você fala, poxa, quando eu estou aqui escrevendo um texto, eu tenho tempo de raciocínio e eu consigo elaborar bem as ideias. É mais ou menos isso que você vai fazer no roteiro. A diferença é que você não vai escrever linha a linha. Você pode até escrever linha a linha, mas eu recomendo que, em vez de você pegar, escrever linha a linha, botar na sua frente e ficar lendo, que vai ficar um vídeo um pouco cansativo para quem está assistindo, eu recomendo que você, se você quiser escrever esse texto, eu não escrevo, mas se você quiser escrever esse texto, você pode escrever, vai te tomar mais tempo, vai, mas você pode. Só que depois de escrever esse texto, que aí é o que eu recomendo que todo mundo faça, é que você coloque, que você pontue os temas pelos quais você vai passar durante o seu vídeo. Então, você faz um roteirozinho, né? É mais do que é diferente de um script que é ipsilíteros. É um roteirozinho, o passo a passo, até você chegar no final desse vídeo, né? Do seu assunto do vídeo. Então, esse roteiro você tem que fazer, independente de você fazer um script antes, um texto corrido antes ou não. Tá? Se você se sentir mais seguro ou mais segura, faz o texto inteiro antes. Mas eu acho que é um pouquinho de perda de tempo. Às vezes, é claro que vem as frases exatas do jeito que você gostaria de falar. Aí tudo bem, você escreve. Mas você fazer um texto longo, por exemplo, de 2, 3 páginas, para depois você extrair dali os pontos-chave, é um pouco cansativo. E talvez isso sirva para te desmotivar também. Você vai fazer isso no primeiro, você vai fazer isso no segundo, você vai fazer isso no terceiro, aí no quarto você já está falando, meu Deus do céu, eu vou ter que escrever o texto todo, por que eu já não posto direto o texto? Acabou, fica mais fácil. Tá? Talvez fique mais fácil, mas
não é o mais efetivo para você se comunicar com as pessoas nas redes sociais. Né? Nas redes sociais, o que a gente quer é a vida normal. É como eu falei, as pessoas do offline são muito similares, ou melhor, são as mesmas pessoas, mas eu digo o comportamento, né? Muda um pouquinho, mas não muda tanto assim. O que a gente quer na vida, no dia a dia, no mundo presencial, no mundo offline, é interagir com as pessoas, né? Uma pessoa que não fala direito com você, que não te dá nem bom dia, não olha na tua cara, você vai tender a também não olhar na cara dela. Imagina uma pessoa que conversa no trabalho ou na escola, que conversa com você só por bilhete ou por e-mail. Né? Por bilhete, isso no colégio tem bastante, pelo menos quando eu era criança tinha bastante. A gente passava bilhetinhos ou então um caderno de uma pessoa ia passando de mesa em mesa, porque a gente não podia falar, senão a professora brigava, então a gente se comunicava assim. Mas é uma situação diferente. Imagina uma pessoa no seu trabalho que ela só fala com você por e-mail, pedindo algum relatório, ou enviando alguma coisa, ou fazendo uma pergunta sobre uma questão técnica do trabalho, ela só fala com você por e-mail e ela não interage com você no dia a dia. Ela é capaz de olhar para você fazer assim e seguir. Possivelmente vai ser uma pessoa que você não vai ter vontade de interagir, certo? Então é mais ou menos a mesma coisa. Quando você bota a cara no vídeo, as pessoas que assistem ao seu vídeo, as pessoas que te seguem, te acompanham nas redes sociais, elas vão se identificar, ou não, mas elas vão se identificar com você e elas vão... como é que é a palavra? Eu perdi a palavra. Interagir... mas não é exatamente interagir que eu queria. Elas vão se conectar com você, com o seu jeito, com a sua pessoa. Por isso que eu falei, ou não, talvez elas não gostem de você, não foi com a cara da Glória, tudo bem, vai procurar outra pessoa que fala sobre esse assunto que te interessa. Mas a possibilidade, se ela tiver que se conectar comigo, se ela for para gostar do meu jeito, a possibilidade dela gostar de mim, dela se conectar comigo, dela se identificar comigo num vídeo é muito maior do que num texto. Num texto ela vai gostar do texto ou não gostar do texto, mas... eu já falei sobre isso num outro vídeo. Quando você conhece a pessoa que escreveu o texto, vamos dizer uma carta, tá? É um ótimo exemplo. Eu sou do tempo que ainda se mandava carta. E não era uma coisa romantizada. Hoje, se você manda uma carta, é porque você é uma pessoa das antigas e você gosta de manter esse ar vintage. Mas na época não, era o carta, coisa mais longa, era o carta ou nada, principalmente se a pessoa morasse muito distante, até o telefone era quase proibitivo, uma ligação muito longa. Então, numa carta, você podia falar bastante coisa, expressar seus sentimentos, enfim. Se você lê um texto ou uma carta de uma pessoa que você nunca viu ou nunca ouviu a voz, né, é um texto escrito. É como você lê um livro, uma tese, um artigo, uma matéria de jornal. Você está simplesmente lendo, buscando aquela informação. E não estou falando que isso é ruim, não. É só uma abordagem. Quando você conhece a pessoa, você tem interação com a pessoa, você já esteve com a pessoa, já conversou com a pessoa, já viu a pessoa, sabe como a pessoa gesticula, e você lê aquela carta, aí nesse caso, ela te mandou uma carta, você lê aquela carta, você quase pode ouvir a voz da pessoa, você quase pode visualizar a pessoa falando com você, como ela gesticula, o rostinho dela, as caras, as expressões que ela faz. Não é assim? Então, você lê um texto de alguém que você nunca viu, você não conhece, vira um texto frio. Do ponto de vista de informação, tudo bem, mas essa pessoa não vai se conectar com você. Ela vai gostar da informação, se for uma informação de qualidade relevante, mas ela não vai se conectar com você. Agora, a partir do momento que você faz vídeos, não precisa ser todo dia, mas você faz vídeos, ela te conhece, ela já viu o seu jeito de gesticular, já ouviu a sua voz, já sabe como você se comunica, já interagiu de alguma forma, já te viu, né? Como, por exemplo, a gente, também voltando aqui no tempo, né? Eu era noveleira, eu quando era criança e adolescente, jovem, adulta, não, criança e adolescente, eu era muito noveleira. Muito novela. Eu era 7 dias na TV. Então, eu me sentia quase que íntima, quase que próxima, quase que da família daquelas pessoas que eu estava ali vendo,
aquelas personagens, aqueles atores que apareciam ali nas tramas, né, nas novelas. As pessoas não me conheciam, nunca me viram, mas eu as via todo dia elas entravam na minha casa e falavam comigo, não só na ficção, né, nas tramas, nas novelas, quanto nos programas de entrevista, elas estavam ali, faziam parte da minha vida. Então, é a mesma coisa, guardando as devidas proporções. Quando você faz vídeo, a pessoa meio que te conhece, ela já te viu gesticular, ela já te ouviu falar, ela ouviu a sua voz. Então, quando ela lê um texto que você escreveu, ou vê um carrossel que você postou, ou vê uma imagem, um desenho, um esquema que você coloca ali, ela vai automaticamente vincular aquela informação escrita ou visual ao seu jeito. Então, ela vai ter uma ligação com aquele texto, uma ligação mais próxima, mais íntima, mais afetiva mesmo. Não vai ser simplesmente um texto frio, informativo, ponto. Vai ser um texto informativo de uma pessoa que ela... da colega, da irmã, da amiga, da parceira ou do brother, entende? Então, vai ter essa ligação muito mais íntima, muito mais próxima. Então, a forma de você falar no vídeo é a forma que você fala na vida. Ah, mas o meu pensamento é totalmente desconectado. Eu tenho um aluno, eu dou aula de português, hoje eu dei aula para um aluno, que ele estava dizendo que o pensamento dele é meio caótico. E eu estava dizendo para ele que o meu também. Então, o meu pensamento, ele não segue uma trilha, uma estrada, uma linha. Não, ele se forma em mosaicos. Vão aparecendo coisas assim na minha cabeça, e por isso que meu fluxo mental ele é louco. Por mais que eu faça um roteiro, às vezes eu fujo um pouco desse roteiro, justamente porque eu estou falando uma coisa que está aqui um ponto, aí eu falo, putz, tem essa imagem aqui, tem esse exemplo aqui, tem mais essa situação aqui, e aí eu vou saindo aqui do script, e tudo bem, é natural, como na vida. Se eu vou fazer uma reunião com uma pessoa, eu tenho lá a minha pauta, né? Para tratar, os assuntos para tratar naquela reunião. Durante a conversa da reunião, outras coisas podem acontecer, outros assuntos, outros temas podem surgir, e a gente pode dar uma fugida, né? Dar uma extrapolada na pauta e depois retorna para a pauta. É importante retornar para a pauta também, senão vai embora e não volta nunca mais, né? Aí fica um vídeo de 50 horas e meia. Mas se você levar a conversa no vídeo, como você leva? Conversando com um amigo. Se você dá aula, é mais ou menos a forma como você dá aula para os seus alunos. Eu sei que não tem a parte da interação, mas a gente vai entrar nisso. Se você tem clientes, é mais ou menos a forma como você explica os pontos, explica as questões para os seus clientes, se for o caso, né? Dependendo do tipo de serviço que você oferece. Se você conversa com amigos, familiares sobre algum tema, de repente você não é profissional dessa área, você é um amador dessa área. Vamos dizer, você ama futebol. Nossa, como você gosta. Você não trabalha com futebol, você trabalha com, sei lá, física quântica. Mas futebol é uma paixão que você tem, você entende, você sabe das posições, você sabe a escalação dos jogadores, sabe tudo de futebol. E aí você conversa com a sua família, com seus amigos, com o porteiro, com o cara do elevador, a pessoa que está na esquina. Você conversa com todo mundo, com o cara da padaria, sobre esse tema. Você gosta desse tema, você tem paixão e conhecimento sobre esse tema. Então, se você quiser abrir uma rede social para falar sobre futebol, eu estou dando um exemplo aqui, tá? E você quer fazer interações a respeito de futebol, mas você, não, eu sou aqui conservador, eu posto as imagens do jogo, eu mostro os diversos ângulos, eu comento, eu escrevo ali comentando, mas se você fizer um vídeo do jeitinho que você conversa com as pessoas, é claro, não vai pegar aquelas pessoas que não gostam de futebol, eu, por exemplo, e você agarra a pessoa, isso no presencial, tá? Você agarra aquela pessoa e fala, não, porque o jogo, não sei o quê, e a Alemanha, a seleção alemã, e aí eu vou falar assim, cara, eu não gosto desse assunto. Não, mas você não sabe. Aquele jogador naquela hora, isso
No presencial, é muito mais difícil uma pessoa que não quer te ouvir fugir de você. É muito mais fácil você ser inconveniente no offline, no presencial. Ao passo que aqui, você vai falar do seu jeitinho, do jeito que você gosta, do jeito que, do jeito que sai do seu coração, com a empolgação que você tem sobre esse tema. Isso, a vantagem é que só vem te ouvir quem quer te ouvir. Olha a coisa boa! Olha que coisa maravilhosa! Isso significa que você não precisa se sentir bloqueado ou bloqueada para fazer vídeo sobre esse tema. Não, mas o texto eu consigo elaborar melhor. Tudo bem, faz o texto também. Mas não deixa de fazer o vídeo. Se você transmitir o conhecimento através do vídeo, é até capaz, olha só, é até capaz que uma pessoa que não tenha paixão por aquele tema, gosto, vejo futebol de vez em quando, mas não me importo tanto. Não é o meu caso, tá? Eu, no caso, não gosto mesmo. Mas uma pessoa que vejo de vez em quando, vejo quando tem Copa, mas não é exatamente o tipo de assunto que eu busco. Eu vou passar direto pelo teu texto, porque não é uma coisa que eu busco. Agora, de repente, eu passo por um vídeo, tem uma pessoa lá empolgada falando. Eu falo, o que é isso aqui? O que essa pessoa está falando aqui de futebol? Olha que interessante. Olha, ele está analisando aquele jogo, eu vi esse jogo ontem. Nossa, que bacana. E você embarca ali no vídeo, a pessoa falando. Você percebe como é muito mais fácil você conquistar a atenção e não o interesse, tá? O interesse a pessoa tem ou não tem naquele tema. Mas a atenção e a conexão com as pessoas através do vídeo, percebe? E você falar do seu jeitinho, é do jeitinho que você tem que falar. E aí você fala, não, Glória, olha só. Deixa eu falar um negócio aqui para você. Eu até entendo isso, mas eu me sinto bloqueado ou bloqueada, porque na vida a pessoa não pode desligar aqui eu falando. E é justamente por isso que você deveria dar uma atenção muito especial para o vídeo. Justamente porque ela pode te desligar, que ela só vai ver se ela se interessar. Então, Glória, mas eu não consigo, porque assim, eu não tenho... Minha cabeça funciona igual a sua, é tipo um mosaico, as ideias vão e vêm. Tá tudo bem. O que você pode fazer no final, quando você termina um vídeo, o que você tem que fazer é assistir o vídeo, né? Assistir ao vídeo. Você vai assistir ao vídeo, você vai falar, cara, o vídeo tá legal, tudo bem, tem momentos que eu dei uma pausa assim, eu fui pensar, eu tava meio na dúvida, eu consultei o papel, mas tá ok. Se tem momentos ali que você falou uma coisa muito errada, depois você voltou, aí você se embananou, você não vai se sentir bem deixando aquela parte no vídeo, você corta. Simplesmente isso. O que na vida presencial você não consegue fazer, né? Então você tem esses dois poderosos recursos, que é a edição e a elaboração de script, que vem antes do vídeo, né? A elaboração de script antes do vídeo, a edição depois do vídeo gravado, não do vídeo pronto. A edição que vai deixar o vídeo pronto, né? Do jeito que você pretende postar. Se você não tem conhecimento técnico para fazer isso, edição, como eu faço um script, como eu penso em temas. Glória, olha, eu gosto muito de futebol, mas eu não sei exatamente como pensar em temas diferentes. De repente eu vejo um jogo, eu tenho uma ideia, eu vejo uma coisa que aconteceu errado, ou eu vejo um exemplo de alguma coisa que eu sempre falei, eu vou lá e escrevo um texto. Mas eu não consigo pensar em ideias. Como é que eu vou falar sempre, tipo, uma vez por semana sobre futebol? A gente vai entrar em temas técnicos também aqui nesse canal, tá? Então, não só vou falar sobre o medo, o bloqueio de fazer os vídeos, como esses outros tipos de bloqueio. Bloqueio criativo, não tenho ideia para fazer vídeo, não sei como elaborar um script, como fazer um encadeamento de ideias, como começar um vídeo. Tem pessoas que vão ter dificuldade, e eu não sei qual é o seu caso, mas tem pessoas que vão ter dificuldade para começar o vídeo, outras pessoas, o tema, né? O roteiro. Como é que eu começo? E outras pessoas vão, como é que eu termino? E outras pessoas, o que eu boto no miolo? Olha, eu não vou conseguir fazer por você um script, né? Afinal de contas, eu não sou da sua área, eu não tenho o seu conhecimento, eu não tenho a sua expertise, eu não estou no lugar profissional que você está. Mas
eu posso sim dar diretrizes de como você fazer esse passo a passo, ou pelo menos de como eu faço. Isso pode dar uma luz para você, e às vezes você vai passar a fazer igual a forma que eu faço, às vezes você vai fazer do seu jeitinho, tendo algumas ideias, puxando algumas ideias, né, da forma com que eu faço, pegando só o que serve para você e acrescentando o resto do seu jeitinho. Então, a gente vai falar sobre essas questões técnicas, sobre edição, sobre editar exatamente, eu não vou ensinar aqui não, eu vou falar a verdade, tá? Mas eu vou dar algumas, vou fazer alguns conteúdos sobre alguns hackzinhos, algumas dicas, algumas funcionalidades, por exemplo, de um programa de edição, que é o que eu mais uso, que é um programa que tem no celular, tá? É um aplicativo super, super, super simples de usar. Detalhe, eu fiquei 1 ano paralisada, dentre outras coisas, porque eu não sabia editar. Eu estou dizendo isso para você ver que eu sou o tipo de pessoa que passou 1 ano buscando até algumas alternativas de edição, mas eu não sabia, eu não conseguia, aquilo não entrava na minha cabeça. Eu via tutoriais, eu falava, mas não está batendo com o que o programa dá, ou então o programa era muito pesado para o meu computador. Até que eu encontrei blum, 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 até que eu encontrei blum, 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 um aplicativo muito simples de usar. Blum, 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 blum. E é sobre esse aplicativo, eu vou falar mais para frente, tá? Qual é o aplicativo, como é que usa. Eu vou dar algumas dicas, algumas sugestões. Se você já mexe com ele, isso pode te ajudar. Se você ainda não mexe com ele, a gente mais para frente vai falar sobre esse assunto. Então, sobre edição, sobre... Qual é o outro assunto? Sobre edição... sobre criação de script, como ter ideias para criar vídeos. Vou também dar algumas sugestões, algumas dicas de como você elaborar vídeos com o tempo que você tem, para não deixar de fazer vídeo. É melhor você fazer um vídeo mais curto do que você não fazer o vídeo. E para você fazer o vídeo, você tem que ter um script, né? Tem que ter um roteiro. Então, a gente vai falar de todos esses passinhos aos poucos, vídeo após vídeo. É só você continuar aqui, não perde nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei. Eu acho que eu falei tudo. Eu quero só trazer aqui um trechinho mesmo, assim, eu acho que são segundos, tá? Não vai dar nem 1 minuto, alguns segundos. Eu assisti hoje uma entrevista que eu acho que aconteceu uns 3 anos atrás, da Paloma Duarte, no canal da Paloma Duarte, que ela entrevista o Oswaldo Montenegro, cantor. E, cara, a entrevista muito... Cara, o Oswaldo Montenegro, eu gosto muito dele, eu gosto muito da Paloma Duarte também. E no final ele fala uma frase, que quando eu vi essa frase, eu falei, eu vou botar isso no meu vídeo de hoje. Eu já tinha pensado no tema, ainda não tinha escrito o script, né, o roteiro, mas eu já tinha pensado no tema, e eu falei, eu vou botar isso no vídeo de hoje. E eu podia só chegar e falar a frase, mas eu acho que ia perder um pouquinho o impacto. Então eu vou botar aqui, deixa eu compartilhar aqui o vídeo com você. O que ele fala serve muito para você que tem bloqueio. E olha, eu não vou falar mais nada. Depois da frase dele, a gente vai encerrar, porque não vai ter mais nada para falar. Você vai ver como é essa frase. Você vai ver. Ele mandou muito bem nessa colocação dele, e foi simplesmente uma coisa que saiu da boca dele, assim, com a facilidade. Eu fico impressionada. Como algumas pessoas têm essa capacidade, né? Vamos lá, eu vou colocar aqui. Beleza. Vamos ouvir o que ele fala. Extrema dificuldade você relaxar da sua pretensão no momento mais importante da sua vida, quando a câmera está ligada. Coisa que eu não sei fazer, mas eu sei que os atores sabem. Gente, volta nessa frase que é maravilhosa. Faça umas 3 vezes na hora de editar, pelo amor de Deus. Relaxar da sua pretensão no momento mais importante da sua vida, quando a câmera está ligada. Relaxar da sua pretensão no momento mais importante da sua vida, quando a câmera está ligada. Na vida, pô,